isso aí, Renato. Hoje nós vamos entrar no mundo de uma tradição religiosa bem popular no nosso país. A Umbanda se firmou como religião há 100 anos, aqui no Brasil. Apesar de se tornar centenária no próximo mês, os umbandistas ainda sofrem o preconceito de quem pouco conhece a religião. Para saber mais sobre ela, nós visitamos duas casas. A Fraternidade Tabajara, em Cariacica, que é a mais antiga do Espírito Santo, e a Casa Santo Antônio de Pádua, que também é sede de uma associação formada recentemente por 7 terreiros de Guarapari. E para conhecer a Umbanda, é fundamental entender a sua profunda ligação com a natureza. Qual é a relação da Umbanda com a natureza? Intrínseco. É uma relação profunda, porque a Umbanda normalmente é um culto mesmo às forças da natureza. Por isso que a gente sempre fala nos sagrados orixás, Iemanjá, que rege toda a natureza marítima, a Mamãe Oxum, que a gente chama de Mamãe Oxum, que rege as cachoeiras, os rios, o Pai Oxóssi, que rege as matas, o verde. Os umbandistas, eles obedecem àquilo que os guias determinam. Por exemplo, um guia que a gente chama é um caboclo, é um preto velho. São espíritos que já tiveram a passagem aqui na Terra e que de vez em quando eles voltam. Então eles se manifestam dentro de um terreiro de Umbanda, passa toda a determinação para aquela casa. E tudo isso sob a irradiação dos orixás, que são esses regentes, esses espíritos regentes da força da natureza. Terreiro a gente chama porque nos tempos antigos seria aquele chão mesmo batido perto lá das senzalas. Os acessórios básicos dentro de um ritual de Umbanda é aquilo que os caboclos e pretos velhos usam. Normalmente material ritualístico que a gente chama, né? Charuto, cachimbo, fumo de ervas. Quando os negros vieram para o Brasil, aconteceu o problema deles quererem fazer esse mesmo culto às forças da natureza, aos orixás, e a religião predominante na época não permitia. E os negros africanos, querendo fazer o culto, eles apanhavam assim uma imagem de algum santo e colocavam ali para representar aquele orixá, determinado orixá. Então, nós temos ali, por exemplo, São Jorge, que é sincretizado com Ogum. Temos algumas imagens de índios, que são os caboclos de Oxóssi. São João Batista, que é sincretizado como o Xangô. Tem doutrina do catolicismo também dentro da Umbanda, tem doutrina do espiritismo, tem várias ramificações dentro da Umbanda justamente por causa desse sincretismo. Aqui é o Salão Azul, existe muita irradiação espiritual aqui, tem algumas imagens inclusive em relação ao Oriente, de yoga, alguns quadros, que irradia mais sobre esse ambiente. O verde, no caso, vem da cura espiritual. Porque a pessoa quando vem aqui é porque ela está carregada, ela está normalmente com espíritos perturbadores ou obsessores. Esses espíritos são puxados, retirados da pessoa que eles estão perturbando e não são jogados simplesmente ao mundo. São feitas preces e doutrinas desses espíritos para eles serem encaminhados. Esse ambiente é um ambiente que é todo branco, porque seria a cura também, mas agora a cura no lado medicinal, tanto do plano espiritual como do plano material. Muitas pessoas acham que os Exus e as pombas-giras são espíritos ruins. Isso não é verdade, né? De jeito nenhum, porque inclusive a função deles na Umbanda é aliviar as pessoas, é descarregar. Uma casa só se admite que ela seja uma casa realmente de Umbanda se ela trabalha para o bem. Existe muito preconceito que a pessoa às vezes não entende a coisa. Eu mesmo, apesar de ter sido criado e nascido dentro da Umbanda, eu já procurei olhar o que todas as religiões procuravam pregar, procurei assistir uma missa, procurei assistir um culto, para poder saber se o caminho que eu ia seguir era Umbanda. Os centros de Umbanda também prestam diversos serviços sociais. Se você pode ajudar ou quer frequentar essas casas, acesse o nosso site e veja como entrar em contato.